Olá pessoal, sou André Zorato, sou repórter cinematográfico há 20 anos e legal estar participando desse projeto aí do Vitor. E dentre todas as experiências que eu tive no jornalismo, na profissão, né, como no audiovisual, tiveram várias coberturas que eu fiz que me trouxeram muita experiência, muito glamour, vamos dizer assim. Mas de todas, entre Copa do Mundo, Olimpíada, coberturas presidenciais, a que mais impactou na profissão mesmo foi a visita do Papa Francisco, em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, na cidade do Rio de Janeiro. Nessa ocasião eu estava cobrindo a seleção brasileira em Goiânia, pela Copa das Confederações 2013, né? E antes de sair do hotel, um belo dia, acho que era o último treino da seleção brasileira, antes de começar a Copa das Confederações, eu recebi a ligação do repórter do Márcio Campos, com quem eu trabalhava há uns 4, 5 anos na época, frequentemente, diariamente, e ele perguntou se eu estava sentado, se eu estava preparado para o que ele ia me falar. Eu na hora pensei todas as coisas ruins, vamos dizer assim, que você nunca vai imaginar. O cara fala, você está sentado? Está preparado para o que eu vou te falar? Você já pensa um monte de coisa. O cenário econômico no Brasil na época não estava muito bom. E eu falei que estava e que ele podia falar, né? E aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu estou te mandando no seu e-mail uma relação de documentos que você tem que me enviar hoje até às 6 da tarde, porque a gente está na comitiva do Papa. Isso, para mim, foi assim, na hora foi um baque. Porque, no primeiro momento eu achei que era brincadeira dele, porque ele era muito brincalhão. Mas depois ele contando, falando como ia ser, como que era a cobertura, como que a Bandeirantes conseguiu essa vaga no avião. E aí eu comecei a acreditar naquilo. Falei, gente, não pode ser brincadeira dele, enfim. Eu estava em Goiânia, meus documentos todos em São Paulo. E foi quando eu lembrei que eu tinha grande parte deles escaneado no meu telefone e por sorte, eu consegui enviar para ele a tempo. Chegando até esse período do envio dos documentos até o embarque, foi um misto de uma tempestade de sentimentos, assim, de reconhecimento profissional, reconhecimento pessoal, e eu garanto para vocês que é uma sensação muito boa. Daí teve o nosso embarque. Então, qual foi o procedimento? Iríamos, eu e ele, até Roma. Em Roma, entregaria toda a documentação na sala estampa, que é como se fosse a assessoria de imprensa do Vaticano, e fazia o pagamento. Na época, a taxa era de 11 mil euros para cada um, né? Isso a Bandeirantes que pagou, não fomos nós. E até a entrega do documento, até a aprovação, a gente estava em Roma e mesmo assim estava difícil de acreditar que aquilo ia acontecer. E foi então esperado o grande dia, a gente teve uma reunião nessa sala estampa, uns 2 dias antes do embarque, explicando como seria o procedimento. E a partir daquele momento que eu estava nessa sala estampa, nessa reunião com todos que participariam, que aí eu tive a noção de que realmente iria rolar esse grande sonho profissional e pessoal. E eu digo para vocês que saindo de lá, esses 2 dias que antecipavam o nosso embarque, né, eles pareciam ser 2 meses. Foi uma adrenalina, uma inquietude, uma coisa muito legal. Nessa cobertura a gente levou, na época, era um HPX 200, se eu não me engano, da Band, uma câmera de médio porte, não era uma câmera grande por conta do espaço restrito dentro do avião. Então ficamos num hotel em Roma, que era um antigo convento, ele foi desativado e foi transformado em hotel, né? Então teve todo o preparativo. Então o convento chegava, acho que por volta das 8 horas da noite, era 10 horas da noite, eles apagavam as luzes, como um convento normal. Então a gente começou a entrar na rotina católica daquele evento. Pois bem, no dia do embarque,
a gente foi instruído a sair do hotel às 4h30 da manhã, se encaminhar para o aeroporto. O voo era por volta de 8 da manhã, se eu não me engano, 8, 9 da manhã. Mas tinha todo um procedimento de segurança, cheque de bagagem, cheque de equipamento, todo equipamento tinha que estar relacionado. Então, lá para as 9, 10 horas da manhã, no horário italiano, fomos autorizados ao embarque. E nesse momento, que acho que todos, não só eu, mas todos que estavam na comitiva, porque dentre os brasileiros tinha a Rede TV, tinha o Estado de São Paulo, tinha a TV Globo, que era a equipe da TV Globo que lá estava, era a equipe da TV Globo que mora em Roma, que é o Luiz Camparini e o Maurício Della Constanzas, isso mesmo. E nós entramos assim, no avião, era um avião comum, né, diferente de todos os outros papas, porque era um pedido do Papa Francisco para que o avião que ele fosse viajar nesse período dele, nesse mandato dele, fosse um avião comum. Então entramos, nos direcionamos para a parte de trás do avião, onde cada assento tinha o nome de cada um. Então estava escalonado para fotógrafos, cinegrafistas e repórteres. Então a divisão era feita assim. Dentro do avião ele já tinha um preparo básico, então ele tinha um microfone, um único microfone, uma mesa de áudio e um divisor de canais. Então, assim, todas as emissoras tinham que ter a câmera e simplesmente um cabo de áudio. E a gente espetou o cabo lá e ficamos aguardando. Então, o avião, após espetar, testou, todo mundo testou, tá? Decolou o avião. 15 minutos depois, veio o padre Lombardi, que é como se fosse o assessor de imprensa do Papa, e anunciou que ele já estava vindo. Nessa hora, eu vou falar para você que todo filme da sua vida passa na sua cabeça. Então, por mais acostumado que você esteja com a profissão, com o que você faz diariamente, com hard news, com o jornalismo, com a produção, enfim, você treme. Você começa a suar, minha mão suava, eu suava, e assim, checava, ligava, a câmera ligada, e eu checando se a câmera estava ligada mesmo, o áudio estava checado, e eu em dúvida se esse áudio estava bom mesmo, enfim. Quando o Papa apareceu, e aí antes disso, todo mundo conversando, o momento que ele apareceu, foi um silêncio naquele avião. Você só ouviu os barulhos das turbinas, só, mais nada. Foi então onde ele deu um bom dia pra gente e começou o discurso dele. Logo após ele abriu para perguntas, né, dos jornalistas que lá estavam. E a todo momento, você ainda me questionava, como os outros colegas, depois a gente conversando, todos eles de primeira viagem, né, marinheiro de primeira viagem, falavam mesmo, que era difícil de acreditar que a gente estava ali dentro daquele avião. Posso dizer para vocês que é uma sensação maravilhosa. Então a gente fez toda essa gravação. Ao término da gravação, ele comunicou que ele iria abençoar todos que estavam naquele avião. Então ele começou pela ordem de fileiras, então primeiro os fotógrafos, depois os cinegrafistas e por último, voltando. Primeiro ele começou numa ordem, primeiro os jornalistas, depois os fotógrafos e por último os cinegrafistas. Então foi legal porque assim, a posição que a gente estava, então os fotógrafos na frente, os cinegrafistas no meio, os repórteres atrás. Então, como que a gente ia gravar uma passagem dentro do avião se eu estava aqui, o repórter estava no fundo e o Papa estava nessa ponta? Então não tinha como. Foi aonde tinha uma repórter que eu trabalhei com ela na Band, na ocasião ela estava na Rede TV, chamada Patrícia Zorzan, que eu olhei para ela assim, e eu virei, ela estava na última fileira, o Márcio na penúltima e eu na antepenúltima. Falei, Patrícia, você tem uma missão super importante, você está fazendo vídeo reportagem para a Rede TV, não tá? Ela tô. Falei, vou te dar essa câmera, coloquei a câmera toda, foco manual, foco automático, íris no automático, coloquei a câmera toda em modo automático e passei para ela, para que ela fizesse a gravação do Márcio Campos, que era o repórter que eu estava, com o Papa ao fundo. Só que assim, a gente tinha uma ordem restrita de não sair do lugar que a gente estava. Então foi muito engraçado porque na passagem tá o Márcio, eu atrás do Márcio e o Papa no fundo.
Quando eu entreguei a bandeira do Brasil para ele, eu disse que aquele era o presente mais significante de um povo. O símbolo mais significante de uma pátria é a sua bandeira, e eu estava entregando para ele esse símbolo significante que é a bandeira. E ele disse: o povo brasileiro tem um coração grande. E não foi uma coisa combinada, porque a gente não podia sair. Enquanto o Papa estivesse naquele setor, a segurança dele avisou que a gente não podia sair. Se quisesse ir ao banheiro, alguma coisa, teria que ter ido antes. Se quisesse ir durante a fala dele, ou o momento que ele estava ali, você ia fazer o que você tivesse que fazer ali, onde você estava. Então, nesse momento, não tinha para onde sair. Foi muito engraçado que a repercussão disso foi muito engraçado, foi muito positiva, porque as pessoas não entendiam como que o Márcio estava fazendo a passagem. Eu era o cinegrafista do Márcio e eu estava atrás do Márcio, sabe? Então, assim, são curiosidades que... Mas se eu não aproveitasse aquela situação, se eu tivesse que fazer a passagem com o Márcio, eu teria que fazer uma coisa meio... Eu não vou dizer porca, porque é uma palavra muito forte, mas uma coisa muito simples. Eu ia ter que sair do Márcio e varrer o avião inteiro e ir para o Papa, ou vice-versa. Do Papa, varrer o avião inteiro para chegar no Márcio. Então, nessa hora eu tive essa sacada. Falei, então, a Patrícia já faz vídeo reportagem para a Rede TV. Eu coloco a câmera no automático e dou para ela, faço. Foi a melhor, acho que foi a melhor decisão que eu tive em todo esse momento. Enfim, quando a gente estava chegando no Brasil, então ele falou, abençoou todos, voltou para o lugar dele, que ele estava na primeira classe, então no avião tinha ele em primeira classe, a executiva estava a segurança dele e atrás os jornalistas. E eu me lembro que, acompanhando aqueles mapas que tem no avião, quando entrou no território brasileiro, eu posso dizer que foi assim uma emoção muito grande. Porque eu senti que eu estava representando todos os cinegrafistas, repórteres cinematográficos, cameramans, operador de câmeras que existem no Brasil naquele momento. Então eu falei, pô, eu tenho que fazer o meu melhor aqui. Não que eu não faça no dia a dia, mas nesse momento eu teria que fazer o meu melhor. E chegando ao Rio de Janeiro, eu lembro que 10 minutos antes, a assessoria de imprensa dele liberou para que fossem usados os telefones dentro do avião, mediante apagamento, óbvio, você passava o cartão, como qualquer outro voo normal. E o Márcio foi o primeiro repórter que ele aproveitou, assim, a hora que ele viu o que estava acontecendo, ele já se candidatou, e ele foi o primeiro repórter de dentro do avião a falar ao vivo na TV Bandeirantes, de dentro do avião, a gente nem tinha tocado o solo ainda, e ele contando como tinha sido isso. Então isso deu um gás para mim, para ele, para toda a equipe Band, que na época estava espalhado por todos os pontos que o Papa ia passar, que eu acho que a nossa cobertura ela foi ímpar, né? Foi a primeira equipe da TV Bandeirantes, na história da TV Bandeirantes, a estar dentro do avião do Papa. E chegamos no Rio de Janeiro, assim, cara, você chega meio assim, o fuso horário te atrapalha um pouco, mas você chega com uma adrenalina tão forte assim, e assim, você olhava assim, você falava, cara, eu tô no meu país, mas eu tô por uma comitiva do Vaticano, porque até então a nossa credencial não era mais da TV Bandeirantes, ou da TV Globo, ou do Estadão, ou da Rede TV, não era. Era uma credencial do Vaticano, então a gente pertencia à comitiva do Vaticano. Então isso trouxe um diferencial pra gente muito grande. Então o nosso acesso era liberado, onde o Papa estava, a gente podia estar, e digo para você que essa foi a diferença. Enfim, pegamos o ônibus, todos os jornalistas foram colocados num ônibus e o Papa foi colocado num carro que ele ia seguir com escolta, e teve uma escolta para a gente, que foi primeiro, e o Papa vinha atrás com outra escolta. Nos dirigimos ao Palácio da Guanabara, que é a sede do governo carioca, e chegando lá, e a gente não tinha informação de nada, então a gente só tinha a redação ligando, olha e tal. De repente, 5 minutos antes de chegar no Palácio da Guanabara, a chefia de reportagem liga. Se eu não me engano, foi da Andressa Guaraná, que era chefe de reportagem e ainda é da TV Bandeirantes. E ela dizendo assim, gente, o Papa se perdeu do comboio. Cara, naquela hora foi uma coisa tão louca, porque nós chegamos no Palácio da Guanabara, a gente desembarcou. A segurança, eu lembro do coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na época, não me recordo o nome dele, ele estava completamente louco, ele não sabia o que fazer, porque a escolta perdeu o carro do Papa. Detalhe, o carro não era blindado, era um Fiat Idea,
na época, Senso Filme. Então, e eu lembro que eu desci com aquele monte de coisa, com tripé, câmera, uma mochila cheia de bateria, microfone, enfim, toda essa parafernália que vocês vão levar, ou que vocês que já são profissionais levam na mochila. E eu lembro que eu desembarquei, a hora que a gente chegou no Palácio da Guanabara, que eu olhei pra televisão, tava na Globo News, e eu vi essa imagem. Era uma imagem surreal. Era o carro do Papa em cima de um viaduto, e o viaduto todo parado. Não tinha um milímetro que o carro andasse. Foi aonde então o coronel da PM pediu para que as motos que estavam escoltando a gente fosse no contrafluxo desse trajeto que estava previsto. Então as motos saíram na contramão por ruas e avenidas do Rio de Janeiro para fazer esse resgate. Na época era a presidente Dilma, que era a presidente do Brasil. E por 2 vezes eu a vi, muito próximo assim, mas não tive contato com ela por conta do cerco de segurança dela. Foi que desse desenrolar todo, tiraram o Papa lá do trânsito, BBB, e trouxeram, ele chegou. E eu lembro que falaram que iam subir só 4 câmeras para fazer o encontro do Papa com a Dilma. Então, e os 4 câmeras, por coincidência, eram os 4 que estavam na comitiva dele. Então estava eu, Maurício de la Constanza da Globo, pela Globo, e mais 2, um repórter cinematográfico da RAI e mais um da Reuters. Esses 4 só fizeram. Então, o legal é que assim, o Papa é argentino, só que ele falava e entendia muito bem o português. E os outros só falavam inglês. Então, na hora que a gente chegou naquele cercado, onde eles trocaram o presente, ele e a presidente Dilma, não tinha quem conduzisse, como se fosse um cerimonial. Tinha os 4 cinegrafistas, a presidente Dilma e o Papa. Então, foi onde eu me sobressaí nessa operação, porque tudo que que a gente precisava para a imagem, eu tinha como traduzir. Porque até então a presidente Dilma deu um quadro para o Papa deu alguma coisa do Vaticano para ela, que não me recordo o quê, só que eles trocavam os presentes de costa. Então, então eu comecei a interferir presidente, vira pra gente aqui, senhor Papa, o senhor pode virar, tal, entrega pra gente, tal, enfim. Foi esse... E os outros câmeras, eles não entendiam, eles achavam que eu tinha alguma proximidade com a presidente Dilma, porque eu falava com ela como eu tô falando com vocês agora aqui, sabe? Presidente, dá pra senhora vir um pouquinho mais pra cá, que tá tampando ali? Olha, só um pouquinho daqui, porque tá na luz e tal. Então a gente foi conduzindo isso. E foi muito legal. Passado isso daí, aí começou uma rotina de gravação insana. Porque saindo dali, o Papa foi até Copacabana, se eu não me engano, para abrir o evento da jornada. E esse trajeto todo, nós éramos escoltados pela Polícia Militar ou pela Polícia Rodoviária Federal para que a gente acompanhasse o comboio e chegasse a tempo. Então, eu digo para vocês assim, que o preparo em uma cobertura como essa, ele não é diferente do preparo normal para você que está saindo para a rua, que você que sai ou que você vá sair na rua como profissional. Só o único fator que pesa nesse mesmo é a ansiedade, a preocupação, porque nada pode dar errado. No dia a dia, também não pode dar errado, só que você pode ter uma segunda chance de fazer aquilo. Uma cobertura como essa, um cumprimento daquele, você não vai pedir para o Papa, ou para o presidente do Brasil, ou para quem quer que seja, para voltar e fazer de novo. Então, é nesse momento que foi na hora que eu parei, respirei fundo, falei, cara, se eu tô aqui, é porque os meus chefes, meus superiores confiaram em mim. Se eu tô aqui, é porque daqui para trás eu fiz tudo certo. Então, assim, um conselho que eu dou para todos vocês, no momento de aflição, de incerteza, de dúvida, de insegurança, para, respira, fecha o olho, respira e segue em frente. Porque é isso que faz a diferença no momento de tensão. Eu fiz Brasil Urgente por 8 anos, diretos, consecutivos, só com interrupções para essas viagens presidenciais, mas o meu jornal era o Brasil Urgente. Então, a gente era acostumado. O cara vai sair da delegacia,
O delegado não vai voltar com um ladrão para a cela só porque você não fez o foco, ou porque você ajustou a temperatura errada, ou a exposição está errada, o cara não vai voltar. Você tem que fazer, fez e está valendo. Só que no hard news, passa. E numa cobertura como dessa dimensão, com essa amplitude, não passa. E você, não é porque as pessoas vão te cobrar, você vai se cobrar. E isso que é importante. Por isso que a minha dica para vocês que estão começando, para os que já estão no mercado, é inútil falar, mas vale. Se prepare, estude, leia, faça cursos, invista em você, porque nada melhor, nenhum investimento que você fizer na vida, ele vai ter o maior retorno do que o investimento que você faz em você, porque conhecimento é seu, o investimento que você está fazendo é um aprendizado para você. Então, eu acredito que nesse momento foi onde me deu uma apaziguada. Eu falei, bom, se eu estou aqui não foi porque eu era amigo de ninguém. Se eu estou aqui é porque eu fiz por onde. E assim, cara, os 6 dias, 7 dias que a gente teve nessa comitiva, eu digo para você que eles foram uma experiência assim, todo dia. Nós ficamos em um hotel em Copacabana e pela manhã todos eram chamados. Tinha o Vic, que era o chefe da segurança do Papa Francisco. Ele foi chefe de inteligência do serviço belga por anos. Então, um cara extremamente metódico. Se a sua gravata tivesse torta, ele puxava a sua gravata, faltava de enforcar. E ele não tinha meio termo. Ele era binário, 0-1. Assim ou não, ponto. Não tem assim, olha, mas não tinha. O jeitinho brasileiro com ele, não tinha como. E eu aprendi muito com esse cara, porque ele era odiado, não sei dizer odiado, por grande parte dos jornalistas, porque ele não dava mole. Na fila você tinha que ficar colado um no outro, porque senão ele vinha, te puxava e colocava, e as pessoas não gostavam. Mas eu aprendi, falei, cara, assim como eu tenho o meu ritual do meu trabalho para que ocorra tudo certinho, ele também tem o dele. Então eu aprendi a respeitar ele e no final de tudo, a pessoa com quem ele mais teve afinidade foi comigo e eu com ele. Então, no final eu e o Márcio, a gente comprou, na verdade eu não lembro se todos os jornalistas fizeram uma vaquinha e compraram uma camiseta do Brasil para ele, a gente entregou para ele na volta dentro do avião. Porque durante todo o percurso, ele que conduziu, com qualquer problema que eu tivesse, chegou no momento na Catedral do Rio de Janeiro que eles colocaram a comitiva do Vaticano num lugar muito ruim de imagem. Eu falei para eles que aquilo não dava para registrar o que tinha que registrar. Quando eu olhei para cima, tinha uma plataforma na Catedral de frente. Então essa plataforma pegava tudo. Eu falei para ele. Aí eu pedi pro segurança, falei, eu preciso subir ali. O cara falou, não, você não vai subir. Aí eu falei, cara, você me desculpa, mas eu estou na comitiva do Vaticano. Não com arrogância, eu só expliquei para ele que eu estava naquela comitiva e eu precisava fazer aquilo, porque a nossa credencial, conforme foi falado na Itália, ela tinha acesso livre. Então, aonde estavam todas as TVs, eu poderia estar também. Então, eu não estava pedindo nada mais do que eu tinha direito. E o segurança falou que não. E nesse momento eu falei com o Vic e ele foi assim, extremamente prestativo. Ele falou, onde você quer ir? Eu falei, eu quero ir ali, ó. Aí ele pegou na minha mão, assim, como se fosse uma criança. Ele pegou na minha mão, me levou até a ponta de segurança. Ele só olhou pro cara e fez assim, ó, com licença. E eu subi e fiz o meu melhor trabalho. Então, outra lição que eu quero deixar para todos é que na nossa profissão, como na nossa vida, com humildade, quando eu digo humildade, não é ser capaz de ninguém, tá? É você saber se impor, é você saber explicar o seu problema para quem possa resolver, para que ela tenha argumentos para resolver com outra pessoa. Então, com humildade, você entra e sai de qualquer lugar, gente. A gente não precisa de arrogância, a gente não precisa de brutalidade, a gente não precisa de achar que é mais do que alguém só porque a gente está com uma câmera no ombro ou com um microfone na mão, o que seja. Porque, infelizmente, no nosso meio isso acontece demais, tá? Por muitas vezes, trabalhei em grandes emissoras e após sair dessas emissoras eu montei a minha produtora e por eu estar com uma câmera de menor porte,
os colegas de profissão achavam que era demérito, me tratavam com uma diferença por conta disso. Acho que não é por aí. Acho que a gente tem que respeitar quem está fazendo imagem, pode ser com um celular. Se ele for um profissional de imagem, ele pode estar com um celular. Você tem que ter o mesmo respeito por ele, como você tem com um cara que está com uma Red, um cara que está com uma câmera de grande porte, uma broadcast, que a gente chama, né? Então, assim, essa viagem do Papa, eu digo que foi uma aventura, porque todas as sensações, todos os sentimentos, todas as experiências, todos os cenários que você puder imaginar que existe na carreira de um repórter audiovisual, né? Ela aflora naquele momento. Então, de tudo que eu fiz na minha vida, essa visita do Papa foi uma coisa assim... Eu não tenho como escrever para vocês. Profissionalmente dizendo, foi a melhor sensação do mundo que eu tive. Mais do que uma final de Copa do Mundo, onde eu estava no campo, mais do que a abertura na Copa do Mundo, como a da África, que eu estava no campo. Você ter na sua lente Nelson Mandela, quantas pessoas tiveram na sua lente Nelson Mandela? Poucas pessoas, a gente pode achar que muitos, mas foi um ícone da história da humanidade. E de repente você faz uma abertura, o estádio estava com a luz, eles apagaram a luz, e eu vi um brilho no meio do campo. Eu achei estranho aquilo, fechei e falei com o diretor de TV, abaixei a comunicação, falei com o diretor de TV, falei, cara, tem alguma coisa, tem um carrinho andando no campo, não sei o que é. E eu fiquei naquele carrinho. Quando ligou a luz, eu estava de frente, sem saber quem era, estava telado no Nelson Mandela. E essa é outra imagem que eu não vou esquecer nunca. Só que, como eu disse pro Vitor, essas coisas muitas pessoas viveram. E muitas pessoas vão viver isso. Muitos de vocês vão estar numa Copa do Mundo, muitos de vocês vão estar numa Olimpíada, muitos de vocês vão estar numa cobertura presidencial, muitos de vocês vão estar fazendo muitas coisas legais. Mas na comitiva de um Papa, são poucas pessoas. Eu me sinto privilegiado por ter sido escolhido pelo Márcio Campos, que eu devo muito a esse cara, a esse profissional, que é meu amigo. Eu devo muito a ele, mas a TV Bandeirantes também. E eu acredito que, assim, para mim foi o ápice da profissão, foi essa cobertura da vinda do Papa para o Brasil.